Então, quando nós temos o conhecimento, mas não aplicamos esse conhecimento na prática, na nossa vida, seria a mesma coisa que nós não termos esse conhecimento. E com relação a isso, eu achei uma frase bastante interessante que está escrito aqui no livro A Matriz Divina, de Gregg Braden. Ele diz assim: qual é a utilidade, por exemplo, de sabermos que uma partícula de matéria pode estar em dois lugares ao mesmo tempo e que os elétrons podem se deslocar mais rapidamente do que aqueles que Einstein tinha previsto, se esse conhecimento todo não acrescentar nada na nossa vida? Então, se nós apenas sabemos disso, mas não sabemos aplicar na nossa vida, não tem utilidade nenhuma. Então, somente quando nós pudermos fazer uma ligação entre as descobertas que foram feitas e a utilidade para nós, é que elas passarão a ter algum significado. É o que eu costumo chamar de ter conhecimento útil, ou seja, aquele conhecimento que nós podemos colocar em prática. E com relação a isso, eu me lembrei de um livro escrito por Rubem Alves. O título do livro é bastante longo, mas é bem interessante. O título do livro é A Escola que Sempre Sonhei, sem imaginar que pudesse existir. O autor, Rubem Alves. Aqui ele conta uma visita que ele fez a Portugal, visitando a Escola da Ponte. A Escola da Ponte ela foi idealizada por José Pacheco. Então Rubem Alves nos conta que quando ele visitou essa Escola da Ponte, lá em Portugal, o tema que estava sendo abordado na escola, naquela época da visita, era a descoberta do Brasil. Ele ficou intrigado como aquele tema deixou as crianças fascinadas. É porque lá a forma de ensinar era diferente do que nas escolas tradicionais. Ele explica assim que uma caravela é um objeto que envolve as várias ciências. Ele pode ser, por exemplo, um laboratório de... a caravela pode ser um laboratório de física, onde se pode ensinar gravidade, demonstrando que o centro de gravidade do navio deve ficar abaixo da linha do mar, para ele não tombar, para ele não virar. E para poder navegar, a caravela precisaria de uma outra força que permitisse controlar a direção do navio, e não apenas ser levado pela direção do vento. Então assim se ensinava a função do leme. E utilizando esse mesmo tema da descoberta do Brasil, puderam abordar também a disciplina de História, onde estudavam a forma como Veneza dominava todo o Mediterrâneo com seus barcos, a tecnologia portuguesa de construção de caravelas. Então tinha uma série de itens que podiam ser obtidos através desse tema, a descoberta do Brasil. E eles puderam também abordar outros assuntos relacionados à astronomia, que trazia a ciência da orientação através das estrelas, através da bússola, através dos mapas. E envolviam também temas relacionados à literatura, como, por exemplo, a Carta de Pero Vaz de Caminha, a poesia de Camões, a poesia de Fernando Pessoa. E um dos objetivos da escola era fazer com que os alunos aprendessem as várias ciências a partir da experiência, a partir da vida, que é uma forma de aprender e que nós não esquecemos quando utilizamos da nossa experiência, quando utilizamos da nossa vivência e assimilamos conhecimentos a partir daí. E Rubem Alves destaca vários pontos da Escola da Ponte, como, por exemplo, que lá na Escola da Ponte não tem separação entre turmas. Os pequenos e os grandes são companheiros na mesma jornada. Não tem divisão de sala de aula, não tem competição, existe cooperação. O interessante é que há silêncio sem que alguém necessite pedir por silêncio. Existe respeito entre eles, entre os alunos e entre os professores, entre alunos e professores também. E na visita,
ele pensou que quem iria apresentar a escola seria o diretor José Pacheco, que também é o idealizador da Escola da Ponte. Mas, ao invés disso, José Pacheco chamou uma menina de 10 anos de idade para guiá-lo e para explicar como a escola funcionava. Olha só que interessante. E Rubem Alves, ele coloca uma frase bastante interessante. Ele diz que a vida é o único programa que merece ser seguido. Então, por isso a importância de nós termos o conhecimento e sabermos para que esse conhecimento serve na prática, na nossa vida. Senão o conhecimento vai ficar perdido. Seria a mesma coisa que nós não temos o conhecimento. E quando nós temos um conhecimento, adquirimos o conhecimento, conseguimos colocar na prática para resolver os nossos problemas, para resolver as nossas adversidades, nós vamos superando os nossos sofrimentos emocionais também.